Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Camargo aqui do Varejo Cast, Fred Alecrim comigo e você está escutando nesse exato momento a retrospectiva de tudo que bom aconteceu no Varejo Cast Tendências e Pendências. Bora lá recapitular tudo que a gente falou ao longo deste ano. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam, PayPal. A gente está falando de produto premium, ele é óbvio quando a gente fala de produto premium, que é de fato são pessoas que podem gastar mais com si mesmas, né? Então isso é diferente, né? Eles têm poder de compra maior. É uma coisa que me chamou a atenção aqui, horários flexíveis, cara. Quando a gente fala de varejo, de oportunidade, de vender, né? São casais que, por estarem os dois trabalhando normalmente, então estão os dois com jornadas individuais de trabalho, às vezes muita gente que viaja muito, ou que fica muito tarde no escritório, ou seja, tem jornadas complexas de trabalho, né? Por isso que talvez é uma decisão de não ter filhos, pela vida que levam. Então eles vão precisar de negócios que vendam de maneira flexível, e a gente está falando muito aqui, inclusive de marcas que tenham forte presença digital, porque eu vou comprar de madrugada, à noite, no final de semana, ou vou buscar um serviço, então pode ser cabeleireiro, pode ser academia, né? São serviços que estão em horários flexíveis, porque são pessoas que precisam de horários flexíveis para que possam usufruir da vida, certo, Doc? Certíssimo. Tem outros dados aqui, viu, Caio, bem interessantes. É uma pesquisa da Pew. Ela diz que 1/5 dos adultos americanos, que são de 55 a 64 anos, não têm filhos. Junto da análise de uma outra pesquisa da Census, né, sugere adultos sem filhos serão uma grande parcela da economia mais idosa no futuro. A pesquisa traz também que 44%, né, dos adultos de 18 a 49, ou seja, já puxou, né, é ali mais jovem, 18 a 49 anos, que não tem filhos, dizem que não tem muita vontade de ter filhos. É um mundo que vai mudar, e lembrando, quando a gente fez o Tendências e Pendências sobre o censo lá do IBGE, vale a pena você que não escutou, escutar, né, nos episódios passados aqui, acho que só uma segunda-feira para trás, mas ali a gente tá falando que o Brasil também está envelhecendo, né? Este retrato do Dink, que a gente tá usando um termo americano, e do mercado lá de fora, já é notado nas capitais brasileiras, então a gente já tem notado isso como uma nova movimentação, até porque todos os fatores aí de economia estão muito próximos do que está acontecendo aqui no país, no momento. Então a gente está vendo talvez uma população que está se aproximando desse cenário, então a gente vai ter reflexo disso no país, com certeza, certo, Doc? E o importante, você que está nos ouvindo aí, é ver de onde isso vem, né? Então a gente falou aqui de algumas origens: pandemia, custo inflacionário, dificuldade de comprar seu próprio imóvel, querer ter uma vida com mais qualidade. A partir daí, vendo que sem os filhos você consegue ter um patrimônio líquido maior, você consegue ter uma vida com mais qualidade, você consegue viver melhor. Além disso, casamentos mais tardios, e aí quando o casamento ele acontece, se questiona a necessidade de ter ou não ter filhos, né? Então é muito importante que, ao ouvir esse episódio, você já comece a estar ali próximo do seu consumidor para ver, porque a tendência é que, como você acabou de falar, Caio, a gente, né, já falou aqui desse envelhecimento da população brasileira, exatamente. A gente bebe muito, né, nessas fontes americanas, porque a gente é muito inspirado por elas, né? Até então a gente continua, as tendências lá continuam ditando e acontecendo por aqui mais cedo ou mais tarde. Então é bem importante você estar ligado, você como líder, você que trabalha no varejo, para ver como isso pode impactar positivamente ou negativamente o seu negócio, da onde você vai aí encontrar espaços para inovar e se tornar relevante para esse público, e também, a partir daí, poder ver onde é que você precisa, se precisa, calibrar o seu GPS do seu varejo, gente, processos e sistemas, para estar mais próximo dessa comunidade e para ser mais relevante para ela, sendo soma e, claro, gerando lucro através disso também. Primeira dica para você é: fica de olho. Vamos lá, vocês estão pegando mais uma tendência importante aqui que o Varejo Cast está dando para vocês, e o nosso papel aqui é sempre alertar vocês do que está vindo aí pelo mercado, está vindo no futuro do varejo. O seu papel é olhar o seu segmento, olhar o seu público e ver se faz sentido isso para você e na sua estratégia. Se de fato o seu consumidor está mudando aí de identidade, está mudando de mentalidade, e se faz sentido você começar a mudar, principalmente a comunicação, o mix de produto, né, a operação de negócio, ou quem sabe até uma nova operação focada aí nessas tendências de mercado que a gente traz, certo, Doc? Existe esse movimento, né, de voltar aí ao contato humano, né? Uma brincadeira que eu já falo, né, que a tendência de 2050 vai ser todo mundo olhar assim e dizer assim: cara, abrir uma loja ali que atendimento é só feito por seres humanos. Eu vou antecipar para 2030, talvez, isso aqui.
Não tenho a menor dúvida, né? Vamos ali, olha, vai ter uma loja que é só... Abriu agora, a loja só tem seres humanos, uma turma bacana, rapaz, que atende a gente, que conversa, que dá bom dia. É muito legal aquela loja, então eu acho que vai ser muito isso. Mas, a priori, meu amigo, o que está acontecendo é que uma grande tendência já há um tempo no varejo, principalmente os supermercados investiram muito, né, nos caixas de autoatendimento. Lá fora, a gente viu primeiro a IKEA, depois supermercados, depois as farmácias como CVS, Walgreens, né, todas hoje têm isso funcionando muito bem. Porém, a gente sempre via ali empresas como o Publix, que até 2019 não tinha, depois começou a colocar, e até hoje é uma declaração e um posicionamento do Trader Joe's dizer que nunca vai ter caixa de autoatendimento em suas lojas. Ou seja, a gente vê o varejo dividido nesse movimento, né, Caio? E a gente viu muito da ênfase dessa questão do autoatendimento, da automação, né, desse processo do caixa, principalmente. E no Brasil eu uso como referência o McDonald's, né? Porque é uma coisa que todo mundo conhece e vê. Fala assim, você pode ver qualquer McDonald's hoje tem 10 totens para um caixa, né? Exatamente o movimento contrário. E muito do que a gente falou ao longo desse ano, é importante falar, né? A gente falava muito em relação à mão de obra. Por falta de mão de obra, começamos a abrir mais self-checkouts, né? Então, assim, tô vendo até atacarejo vai começar a usar a questão do self-checkout, cara. Até uma forma de atacarejo tá começando a ensaiar alguns movimentos nesse sentido. Então, a gente via muito disso por uma questão de operação. Eu diminuí o impacto de ter pessoas no caixa para ter pessoas em outras funções, né? Porque tá difícil empregar no varejo, é uma dificuldade global, como a gente sempre fala. E aí o self-checkout era uma solução para você diminuir esse impacto, essa necessidade de mão de obra. Mas parece que vamos começar a trazer as notícias para o nosso pessoal aqui, né? São notícias que a gente traz principalmente lá de fora, de players que estão tomando outras direções exatamente por resultados. É isso mesmo, Doc? É isso mesmo. A gente tem, por exemplo, 3 grandes varejistas aí, né? O primeiro, Trader Joe's, que eu já falei, né? Que tem como posicionamento que nunca implementou e nunca vai implementar esse tipo de automação em suas lojas de caixa de autoatendimento. O Walmart começou a rodar muito mais forte, investir a partir de 2018 muito com caixas de autoatendimento, porém, né, com esse movimento que a gente já trouxe para vocês de primeira mão aqui lá no Canadá, eles estão diminuindo esse movimento e em algumas lojas retirando os caixas de autoatendimento. E por fim, a Wegmans, né, também uma rede varejista aí americana, começou em 2017 a implantação da automação através de autoatendimento, caixas de autoatendimento, e já em 2020 desistiu, cancelou esse processo, começando a retirada dos caixas de autoatendimento. Então a gente vê aí 3 grandes varejistas da área supermercadista, né, Caio? Decidindo, dar uma freada e retirar de algumas lojas com o Walmart. Trader Joe's nunca entrou e disse que não vai entrar. E o Wegman voltando atrás na decisão de investir mais nesse processo, né? Então a gente está vendo aí grandes movimentos, meu amigo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite.
Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Bom, a gente está falando de um mercado crescente, a gente coletou alguns bullet points aqui, alguns pontinhos, né, para usar termos em inglês aqui. O mercado estimado global, estimado, tá, pessoal? Não quer dizer que é um mercado que está movimentando neste exato momento. 104 bilhões de dólares, ok? Então, 104 bilhões de dólares do mercado global. Mercado brasileiro, há uma estimativa potencial de 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais no Brasil, 104 bilhões de dólares no mundo, cara. Mas mesmo assim, estamos falando de cifras bilionárias nessa história toda, né, para muita marca. Brasil, quer mandar indicadores no Brasil? Vamos lá, cara. O que você tem aqui pra gente, o pessoal ter noção desse mercado? O número de criadores do Brasil, hoje nós temos aproximadamente 20 milhões de criadores de conteúdo no Brasil, o que representa, pasme, 9,3% da população brasileira, meu amigo. Ah, imagina, não tem nada a ver. Sim, todo mundo que está criando conteúdo neste momento livre, eu e o Alecrim estamos criando conteúdo. Estamos criando faixas de áudio, notícias, são conteúdos digitais. Todos que criam conteúdos digitais hoje representam quase 10% da população brasileira. Tem um monte de desafios que a gente lê nessa história, né? Mão de obra do varejo, cadê? Nessa história tem um monte de coisa que a gente pode ler nessa informação tal, numa visão mais ampla. Podemos até trazer uma visão sobre isso, mas isso mostra o tamanho do mercado. Quais são as redes que a gente pode falar que são as redes mais fortes nessa visão aqui, Alecrim? A gente tem TikTok, YouTube, o próprio Facebook, aquilo que a gente já falou lá no início, né? O próprio Twitch. Esses são aí as principais redes onde os nossos 9,3% da população geram conteúdo. Lembrando que é o que você falou, né, meu amigo? Tem um monte de gente gerando conteúdo, porém nem todo mundo gera receita, né, gerando esse conteúdo, né? Por isso que a média, né, em torno do ganho por ano de um gerador de conteúdo é 60 mil dólares por ano, né? A média dessa galera. Dos caras mais do hype aqui, né? Do pessoal mais alto. E 1% desses criadores de conteúdo aqui do Brasil, 1% são responsáveis por, em média, ganhar $1 milhão por ano. Aí, para você ter uma ideia do tamanho dessa história, se a gente falou de 20 milhões de pessoas no Brasil criando conteúdo, no mundo global, 303 milhões, segundo a última estatística aqui, tá? Quer dizer que o Brasil é responsável por 6,66 aqui na dizima periódica, mas 6,6 alguma coisa, né, entre os criadores de conteúdo global. A gente sabe que o Brasil, quando começa a decolar, toma conta, né? O Brasil chegou a maior audiência, maior número de seguidores ali no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, costuma ser as maiores plateias, os maiores usuários dessa... Desculpa, acho que usuário é o termo certo para criar. Usuários dessas plataformas. Então, olha o tamanho do que pode acontecer. E lembrando, né? Números aí da imprensa aberta, né? A gente falou do NPC aqui, né? Estão estimando que a média de um cara que está fazendo isso, né, de maneira mais sistemática, esse cara tá ganhando entre 1.000 e 5.000 por hora numa live de NPC. Os que conseguem se destacar, é óbvio. Não é que todo mundo que vai abrir vai ganhar R$1.000. O tal do Felca, que é um cara que é o top nessa história toda, ele ganhou em 7 lives mais de R$31 mil de acordo com as matérias publicadas na imprensa. Então, olha o tipo de dinheiro que pode mover nessa história. OnlyFans, cara, toda semana tem uma subcelebridade ou alguém que venceu um momento de vida e resolveu se abrir no OnlyFans, os ganhos é 50, 70, 150 mil por mês com plataforma de conteúdo adulto. Então isso mostra o tamanho desse mercado e eu acredito que as pessoas, né, que estão escutando a gente já começam a ter apetite também para entrar como criador de conteúdo de alguma maneira, criar o seu conteúdo. Ah, seja brincando do NPC, deixa eu abrir aqui e ver se dá certo. Vou começar. Rosa, Alecrim é o bravo, Alecrim é o bravo, Alecrim é o bravo. Né? E o pessoal fica brincando nessa história toda, né? Mas
vamos ver. É uma movimentação. Me chama a atenção de uma coisa que eu li aqui, eu queria dividir com você a tua opinião nessa história, cara. Quando a gente fala de rede social e de seguidores de alguém, a gente fala em comunidade, né? Então, assim, o cara que consegue engajar a comunidade em volta dele, as pessoas que seguem ele de fato, né? A gente passou uma semana aqui vendo muito da necessidade das marcas estarem envolvidas e criarem suas próprias comunidades, como a gente já vem sempre debatendo isso, cara. Tanto é que nesse movimento de conteúdos digitais, em plataformas que, tanto da parte educativa, né, que a gente vê muito crescendo, né, plataformas para ensinar alguma coisa que seja para a vida profissional, por exemplo, ou vida pessoal, e a gente vê muito criador de conteúdo crescendo nessa área também, a gente vê algumas funções e cargos que foram criados, que é o gestor de comunidade. Só que esse gestor de comunidade, lembrando, na verdade é um gestor da classe, da turma, né? Porque a comunidade ela é um pouco mais além. A comunidade ela permite, né? Primeiro, tem algo em comum. Esse algo em comum é uma afinidade. Essa afinidade tem uma parte que há uma conexão da marca com essas pessoas, mas também permite que essas pessoas se comuniquem entre elas, independente da marca fazer parte ou não, em torno desse algo comum, né? A marca ela tem sucesso na comunidade quando ela participa dessas conversas, onde ela não é a detentora do conteúdo, muito menos da plataforma, por exemplo, né? E ela está ali e as pessoas se interessam de manter as pessoas da marca e a marca ali na sua órbita, né? Então isso é muito interessante se olhar essa formação, desenvolvimento e a manutenção de uma comunidade, que é algo assim bem complexo, não é tão simples assim, e não é simplesmente ter um curso e você ter uma comunidade, né, meu amigo? É isso aí, você ficou com mais um episódio aqui da nossa retrospectiva de tudo o que aconteceu de bom aqui no Varejo Cast Tendências e Pendências. A gente continua aqui durante o mês de dezembro todo, a primeira semana de janeiro, passando para você as melhores tendências que a gente trouxe ao longo do ano para você aplicar no seu negócio agora em 2024. Bora lá! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.